Seja bem-vindo, amigo. Essa é a semana da Igreja Viva e esse é o dia 1. Durante esta semana, vamos compartilhar princípios bíblicos que podem transformar a sua comunidade de fé numa igreja viva. Uma igreja viva é uma igreja que ora, é uma igreja que ama, é uma igreja que acolhe e é uma igreja que serve. A igreja viva tem a consciência de que aonde ela está servindo, Deus está agindo. Eu quero começar contando para você como nasce uma igreja viva, como uma igreja se torna uma igreja viva. Deixe-me compartilhar com você a história de Gao Hangtse, um chinês que se batizou na igreja adventista e queria muito servir a Deus, queria muito falar de Jesus, mas ele não tinha recursos, não tinha posses, também não tinha educação, ele não era nem alfabetizado. Então ele começou a orar e dizer para Deus que ele queria muito testemunhar, ele queria muito servir a Deus, queria muito contar aos seus amigos sobre Jesus, mas ele não sabia o que fazer. E enquanto ele orava, ele ouviu uma voz que dizia: leia o Salmo 62. E ele argumentou consigo mesmo: mas eu não sei ler, como é que eu vou ler o Salmo 62 se eu não sei ler? E ele continuou orando e a voz se repetiu de maneira insistente: leia o Salmo 62. E ele, sem discutir, abriu a Bíblia e começou a ler o Salmo 62. E ele ficou assombrado quando ele percebeu o que estava lendo. E ele começou a memorizar aquele salmo. Depois que terminou aquele momento de oração e leitura da Bíblia, ele saiu correndo, procurou o ancião da igreja e contou que Deus havia ensinado ele a ler a Bíblia. E ele disse o salmo inteiro de cor. E ele ficou maravilhado com aquilo. E ele saiu agora correndo pela vila onde ele morava, contando para as pessoas que Deus havia ensinado ele a ler. E foi incrível a maneira como o Espírito Santo usou Gao Hangtse para anunciar Jesus às pessoas. Depois de 1 ano de batismo, Gao Hangtse tinha levado mais de 180 pessoas aos pés de Cristo. Deus usou aquele homem sem posses, sem recursos, sem educação, mas usou ele para que pessoas fossem alcançadas. E essas pessoas que Hung ganhou no seu primeiro ano de batismo foi só o começo. Ano após ano, ele foi ganhando mais pessoas, se permitindo ser usados por Deus. Por isso eu quero compartilhar com você, baseado na palavra de Deus, 4 princípios essenciais para que sua comunidade seja uma igreja viva. Primeiro, a Bíblia diz em Atos capítulo 1, verso 14, que todos estes, referindo-se aos discípulos, perseveraram unânimes em oração. Esse texto não está falando só de uma grande reunião de oração, ou que eles fizeram um culto longo, ou muitas orações. Esse texto está nos dizendo que eles estavam unidos no mesmo propósito. Eram todos orando quase todo o tempo pelo mesmo pedido de oração. Todos focados em um propósito, todos focados em buscar o Espírito Santo, em se permitir ser usados, em se permitir ser transformados por Deus, em se permitir ser instrumentos de Deus para alcançar as pessoas. Então, a primeira dica bíblica, o primeiro item para que a sua igreja seja uma igreja viva, é que vocês precisam estar unidos em um propósito. Precisam ter um propósito, e esse propósito está na Bíblia: buscar a presença do Espírito Santo e cumprir a missão. Quando a igreja tem o seu propósito firmado na Bíblia, a igreja ela está pronta para servir a Deus e dar o primeiro passo para se tornar uma igreja viva. O segundo passo para que a sua igreja se torne uma igreja viva é que a igreja ela precisa ser marcada por uma oração agonizante. Eu chamo isso de oração desesperada. Oração em que você clama desesperadamente a Deus, oração em que você se aflige. Que oração é essa?
A igreja precisa ter no seu coração aflição pelas pessoas perdidas, agonia pelas pessoas que estão desnorteadas. A igreja precisa agonizar em oração pelas pessoas que precisam do Espírito Santo. Muitas vezes nós ficamos aflitos por problemas internos, aflitos por relações tensas e conflitantes, mas raramente nós vemos igrejas aflitas por almas perdidas, por pessoas viciadas, por casamentos que estão terminando, por filhos rebeldes que estão se afastando. A igreja precisa aprender a agonizar em oração, a fazer orações desesperadas. Nós precisamos, mais do que organização, precisamos de agonização. Muitas vezes nós nos organizamos, mas não agonizamos. E nós precisamos ser uma igreja que clama pelas almas perdidas. Esse é o segundo passo para que a igreja seja uma igreja viva. Primeiro, a igreja precisa ter o mesmo propósito. Segundo, a igreja precisa sentir compaixão, aflição pelas almas, fazer orações desesperadas. Deus ouve todas as orações, mas as orações desesperadas, elas chamam a atenção de Deus pelo motivo que nós estamos apresentando na oração. E se nós estamos orando por almas, orando por pessoas, para que pessoas sejam salvas, pode ter certeza, essas orações serão ouvidas e respondidas. O terceiro passo para que a igreja seja uma igreja viva, essa igreja precisa ter consciência de que ela está no centro de um conflito entre o bem e o mal. E as armas mais poderosas para serem usadas nesse conflito são a oração e as promessas da palavra de Deus. Quando a igreja entende que está no conflito entre o bem e o mal, que está lutando contra inimigos poderosos, contra anjos caídos, que a igreja tem consciência de que o ambiente desse mundo está repleto de lutas e de conflitos que podem ser vistos e que estão no mundo sobrenatural. Quando a igreja sabe disso, então a igreja toma consciência de que a oração e a palavra de Deus são as armas que devem ser usadas nesse conflito. Então a igreja começa a orar com um propósito: reivindicar as promessas de Deus. Porque só uma igreja de joelhos dobrados, somente uma igreja com a Bíblia aberta, reivindicando as promessas da palavra de Deus, pode lutar contra os estratagemas do inferno. A igreja precisa dessa consciência. Está num grande conflito entre o bem e o mal. E a luta nesse conflito, a luta que alcança a vitória, é a luta que encontra a igreja orando, que encontra a igreja com a Bíblia aberta, crendo e reivindicando as promessas de Deus, as promessas que Deus deu para que o mal fosse vencido, para que o mal fosse neutralizado e para que a igreja encontrasse a sua vitória, não pelos seus talentos, não pelos seus recursos, mas pela sua submissão à vontade e à palavra de Deus. O quarto passo, e esse é o último de hoje que eu apresento, para que a igreja seja uma igreja viva, é que quando a igreja tem propósito definido, quando a igreja abre a palavra de Deus, quando a igreja ora de maneira incessante, a igreja ela vai abrir canais para que Deus possa agir, canais que serão abertos, que talvez eles não seriam abertos se nós não estivéssemos orando. Deus pode agir, Deus pode derramar bênçãos, mas há canais que Deus só abre se a gente pedir. Há bênçãos que Deus derrama para todas as pessoas, independente da religião, independente do estado social. Deus derrama para todas as pessoas, mas há bênçãos que Deus só entrega àqueles que pedem. Por isso que a palavra diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta vai ser aberta. Jesus promete que se nós pedirmos, Ele nos dará o seu Espírito Santo. Então tem bênçãos que só são concedidas quando nós buscamos. Tem canais que só são abertos se nós orarmos. Tem portas que nós só vamos ver abertas se nós batermos. Tem pedidos que nós só vamos receber se nós pedirmos, de maneira agonizante, de maneira incessante, orações intensas, orações
que mostram aflição pelas almas perdidas, orações agonizantes. Eu quero convidar você a confiar na palavra de Deus. Eu quero mostrar para você aqui um texto que está na palavra de Deus, aqui em 1 João, capítulo 5, a partir do verso 14. Olha o que diz o texto. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então a nossa confiança, ela não está nas nossas orações, a nossa confiança não está nos nossos méritos, a nossa confiança está no poder de Deus. Por isso que João fala aqui, e esta é a nossa confiança. Qual é a nossa confiança? Jesus Cristo. O verso 15 diz: e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ou seja, se nós temos a certeza de que estamos orando de acordo com a vontade de Deus, a resposta será certa. E eu quero convidar você nesse instante a se tornar uma igreja viva. Primeiro você, sendo um crente vivo. Depois, sua família, sendo uma família viva que ora junto. Depois, você com a sua igreja. Imagine a igreja dividida em grupos de oração, orando de maneira incessante. Eu não estou falando de um culto, eu não estou falando de um programa, não estou falando de uma reunião, não estou falando de um dia nem de um evento, mas de uma igreja que decidiu orar de maneira incessante, que tem horários marcados para orar todos os dias, que se une com um propósito firme. O que vai acontecer se a igreja perseverar unânime em oração? O que vai acontecer se a igreja fizer orações marcadas por aflição de alma pelas pessoas perdidas? O que vai acontecer se a igreja usar a arma poderosa da oração? Se a igreja abrir a Bíblia e reivindicar as promessas de Deus? Sabe o que vai acontecer? Os canais de Deus serão abertos, portas serão abertas para a salvação de pessoas. Pessoas viciadas serão reabilitadas, filhos rebeldes voltarão para os seus pais, casamentos terminados se reconciliarão, pessoas perdidas serão salvas, e a igreja será uma igreja viva. Você crê nisso? Eu também creio, e eu estou convidando você para viver esse movimento, viver a experiência de uma igreja viva. Agora, ore comigo. Santo Deus, abençoa todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, para que no coração deles as promessas de Tua palavra estejam firmes e eles possam clamar cada dia junto com seus irmãos, para que se tornem uma igreja viva e pessoas sejam salvas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e vamos juntos nessa caminhada para nos tornarmos uma igreja viva. Grande abraço para você e até o próximo episódio.